Mulheres maravilhosas! Estamos aqui para fazer o estudo bíblico de Juízes. Isso aí. A Bíblia à luz da terapia. Está vendo, né? Só a minha agenda, meu caderno de anotações. Deixa mais adiante. E vamos pegar aqui Juízes. Você sabe que Juízes está bem lá no comecinho, né? Por favor, né? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha, bora tirar essas coisas aqui. Você sabe que... na medida... na altura do campeonato já era para entender muito bem aonde está Juízes, né? Sabe, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Juízes. Pega lá. Já deve ter pegado, né? Eu não iniciei ainda o 1, 2, 3, vou iniciar hoje. Hoje nós vamos fazer, né? Deixa eu pegar aqui. Hoje nosso é a história do 1, 2 e 3. Hoje nós vamos pegar a história de 1, 2 e 3 de Juízes, né? Que fala sobre Ade. Mais 1, 2 e 3, né? Nós vamos... Eu não vou ler a história todinha aqui. Você vai ler, né? E descobrir quem é Ade. Descobriu? Escreve aqui nos comentários. Show de bola. Pois bem, mas eu quero trazer o nosso estudo. Eu quero pegar esse 1, 2 e 3 hoje. Nós vamos falar sobre esse 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E nós vamos pegar alguns pontos básicos em relação a um olhar terapêutico. Já deu para você compreender em vários contextos que nós vimos atrás o quanto Deus tem falado conosco, né? Mas vamos lá. No panorama com um olhar terapêutico desses líderes, né? Do relacionamento de cada um desses líderes, né? De cada um da situação. Vamos lá. No capítulo 1, nós vemos a questão, o termo da vida de Josué. Não, no capítulo 1 é a introdução, né? Que conta que a mulher lá, a guerra ia acontecer, a situação estava acontecendo, e aí se a luta acontecesse, o pai daria a filha em casamento. E aí o pai deu a filha em casamento e junto deu a herança. E a mulher, na hora, ela não podia falar nada. A mulher não tem que pedir nada, a mulher não tem vez lá naquele período, né? Então, ela simplesmente pede para o pai, né? Coisa que não era para ela fazer, ela faz. E nisso que ela vai pedir para o pai, ela pede o quê? Olha só, ela pede, me dá fontes de água. Concede-me um favor, me dá fontes de água. Porque ela pediu terras, ela ia receber terras, porque casou, ia ter as terras dela, né? Mas o pai ia dar umas terras e ela falou, não quero essa, eu quero aquela que tem mina d'água, sabe? Que é onde eu possa plantar e possa dar frutos, né? E por esse sentido, tô falando lá no 1, entendeu? E tem a fonte, é concedida a ela, é interessante, eu gostei muito dessa parte, que é concedida a ela fontes do alto e fontes de baixo. Por que fontes do alto e fontes do baixo? Mas vamos lá, vamos pegar aqui, com um olhar terapêutico, inícios incompletos e ambivalência, né? Começo promissor, iniciativa, coragem, senso de propósito, dependência inicial de Deus, mas já com sinais de autonomia excessiva, vitórias parciais, acomodação emocional, né? Evitação de confronto total com os inimigos internos e externos, padrão comum em terapia. A pessoa começa o processo, mas evita áreas mais dolorosas.
né? Convivência com o que deveria ser transformado, normalização do problema, falta de integração, avanço externo sem mudança interna profunda. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque simplesmente no livro de Juízes fala nesse sentido, a primeira introdução, a narrativa somada à instalação de Canaã, que essa mulher pede né? Aí tem a tomada de Betel, as tribos de setetrionais. O anjo do Senhor anuncia a desgraça a Israel. Por quê? Porque é um povo. Lembra que eu falava sobre o ciclo? Entra o pecado, entra a opressão, que é a consequência do pecado. Depois é levantado-se uma pessoa que clama, que o povo se arrepende e clama. Aí vem a libertação e um período de paz. E aí, lá no 2, um anjo vai dizer pela voz do Senhor, vocês foram atrás de falsos deuses. Olha só. E se vocês forem atrás de falsos deuses, a desgraça virá sobre vocês. E nesse tempo ainda se vive Josué. Mas Josué morre, né? Que entra ali em 2:6, capítulo 2, versículo 6. Josué morre. E Josué é aquele que dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então tudo aquilo que estava à volta dele, ele virava para servir o Senhor. Mas ele morre, e aí que as pessoas caem mais no pecado de não servir a Deus. Então quando eu dizia aqui, né? Deixa eu pegar aqui do primeiro. Um começo promissor, né? As pessoas têm umas vitórias parciais, né? Evita o conflito interno e externo, né? Uma falta de integração, avanço externo sem mudança interna e profunda. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a nível da terapia, nosso coração, ele está na busca de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não está. Porque não busca o que precisa buscar da maneira que precisa buscar. Ou melhor, vou à missa, busco, me entrego a Deus, mas caio no meu vício. Não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu, que é a minha luta e o meu espinho da carne. Mas qual é o seu? E isso é aonde vai te dando as situações que a depressão vai se tornando mais forte, a ansiedade vai se tornando mais forte, o distúrbio mental vai se tornando mais forte, a confusão interna, a confusão interior, a dificuldade de lidar com pessoas, a dificuldade de relacionamento, a dificuldade de todas as situações emocionais, a síndrome do pânico, a situação de saber lidar, de conseguir lidar com o luto. Tudo isso vai se tornando mais forte. Por quê? Porque o pecado está entrando. E automaticamente a busca por Deus pode até existir externamente, mas internamente não. Então precisamos sair deste ciclo. Chega aí no capítulo 2, o ciclo da repetição. O povo volta novamente, passa um período de paz, depois volta novamente ao pecado, à opressão, ao clamor, à libertação e um período de paz. E vai figurando no ciclo. E aí eu digo para você, você quer fazer esse estudo e chegar até o capítulo 21 de Juízes e permanecer no ciclo? Ou você quer uma transformação interna e não só externa?
Tá conseguindo me compreender? Pois bem, seguimos. Aqui, nesse ciclo de repetição, lá no capítulo 2, nós vemos trauma transgeracional e esquecimento do sentido. Para que eu estou aqui? Por que Deus me cura? Por que Deus abre meus olhos? E por que lá na frente eu insisto em fechá-los? Ruptura de memória coletiva. A nova geração não conhece a história. Falha na transmissão de valores e significado. Ciclo emocional clássico. Desconexão, queda, dor, pedido de ajuda, alívio temporário. Está vendo? Não tem diferença daquele povo. Não tem. Desconexão, comigo mesmo, com Deus em mim. Vem a queda, a dor, o pedido de ajuda, o alívio temporário. Tem uma pessoa que faz conosco o caminho terapêutico. Se você não conhece o caminho terapêutico, olha aí na descrição. Esse caminho terapêutico é baratérrimo. Baratérrimo. Né? Em 1 ano você pagou, não paga mais se você tem acesso vitalício. E você paga menos de R$50 por pessoa. Ou melhor, R$50 por mês. O que você faz com R$50? Não dá nem uma pizza. Menos de uma pizza por mês. Imagina? Fica um dia sem comer a pizza e paga isso para cuidar da sua saúde emocional. Vamos lá. Deus como figura reguladora externa, quando não há quando não há autorregulação, alívio sem elaboração, padrão, o sofrimento tratado sem consciência, apenas aliviado, falta de luto, reflexão e integração do aprendizado. Todos nós precisamos passar pelo luto de nós mesmos. Eu morrer para mim mesmo. Isso requer um luto. É doído falar sobre isso? É, mas é necessário. Como que eu quero mudança se eu não passo pelo luto da minha morte? Tá vendo? O buraco é mais embaixo. Juízes 3. Vamos lá, mulheres. Vamos lá. Vamos, bora para interiorizar esse sentido dentro de nós. Vamos lá. Juízes 3. Os primeiros juízes de autorregulação assistida. A gente fica em um amadurecimento gradual. Opressão funciona como sinal de alerta emocional. Juízes surgem como recursos terapêuticos externos. Otiniel é um dos juízes falados, não um dos mais notados, mas um dos falados lá, né? O Otiniel, ele resposta mais organizada e saudável, liderança firme, previsível, segura. Eude, criatividade, inteligência emocional, uso de vulnerabilidade como recurso. O povo aprende a pedir ajuda, mas ainda não sustenta a mudança sozinho. Na crise, tem a intervenção, o alívio, a tentativa de reorganização. Começa o desenvolvimento, o discernimento e a estratégia. Isso é lá no Eude. Vocês viram, gente? Eu peguei. Deixa eu tirar aqui. Oh, show. Bora. Vocês viram, gente? Eu peguei 1, 2 e 3 e trouxe esta bagagem para vocês. Essa 1, 2 e 3
a gente aprende essa história de Atoniel, que é um deles, né? Mas não um dos mais notados. Eude, que a gente aprende também. E desses profetas que foi dito nesse estudo de hoje, desse contexto de olhar cada palavra, e aí eu te aconselho, pega a Bíblia, leia ela, depois volta aqui e assista novamente, para você entender que aquele acontecimento, em cada passo que eu fui trazendo aqui, a luz terapêutica daquilo que nós vivemos, que a palavra tem a ver conosco, comigo e com você. Por fim, quero fechar essa frase aqui. Nós não sabemos resolver problemas internos e resolvemos problemas externos pensando que já está tudo bem. Pois bem, ó, que barulhão. Pois bem, precisamos ter uma mudança internamente, não somente externa. Bora fazer isso? Bora seguir para frente? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ter esta mudança. E agora você vai escrever. Você que chegou até aqui e não escreveu nos outros, agora você vai escrever. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você, à medida que você digita isso aqui, escreve isso aqui, digita isso aqui nos comentários, você está dizendo para o universo, eu compreendo isso na minha vida. Você não só está ouvindo e pensando, ah, tá bom, mudei. Não, mas você está fazendo uma ação. E você precisa fazer esta ação para que o externo atinja o interno. E para isso, o escrever move o córtex frontal da sua psique, do seu emocional, dos seus sentidos. Por isso, o escrever não é só para aumentar os comentários no vídeo da Elisandra, não, mas é para aumentar os comentários na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Não perca tempo. Tanta coisa nós fazemos nas redes sociais e o essencial nós deixamos para trás. Bora crescer, desenvolver e ser diferente? Fazemos acontecer? Que Nossa Senhora nos dê a graça constantemente. Até o próximo vídeo.